Oi, gente, como vocês estão? Meu nome é Antônio Bruno Gonçalves, tenho 15 anos e hoje eu vou falar pra vocês como eu faço pra ter uma rotina produtiva. Sempre que eu posto um vídeo no Instagram da minha rotina, vocês me perguntam como eu faço pra ser produtiva e, além disso, como eu faço pra ter motivação pra fazer tantas coisas. E eu vou organizar em tópicos e respondendo uma pergunta de cada vez. Para a parte de como ter motivação todo dia pra fazer tanta coisa, na verdade eu não tenho motivação todo dia, mas quando vira uma rotina, você se acostuma com aquilo e aí flui, sabe? Você não pensa se você vai fazer ou não, você só vai lá e faz aquela atividade que já faz parte do seu dia a dia. E outra coisa que eu acho que ajuda bastante é que eu tenho o privilégio de gostar de tudo que eu faço na minha rotina, sabe? Então, claro que nem sempre eu tô afim de fazer, mas não é nada que eu odeie, sabe? Eu adoro meu trabalho, eu gosto de estudar, então ir pra escola não é um problema pra mim. Eu gosto de ir pra academia, eu gosto de fazer os hobbies que eu faço, logicamente. Então, eu tenho esse privilégio e é uma coisa que me ajuda muito a ter uma rotina produtiva. Agora, vamos pra parte de como eu organizo a minha rotina. Então, hoje em dia eu não anoto mais no papel, porque eu me acostumei a fazer isso, então eu não preciso mais anotar tudo. Mas no começo, se vocês querem fazer a mesma coisa, eu indico vocês a começar escrevendo no papel. Você escreve as suas metas, e aí, com as suas metas, você pensa no que você tem que fazer pra chegar lá. Então, as suas metas principais, por exemplo, nesse mês, é ir muito bem em uma certa prova, ou é ir muito bem em um hobby, ou talvez começar academia. Então você anota as suas principais metas. Não anota muita coisa, porque senão é mais difícil de manter os hábitos e também você pode se sentir muito sobrecarregada. Então, o legal é você começar de pouquinho em pouquinho com novos hábitos e com a sua rotina. E claro que você deve adaptar isso que você quer fazer na rotina que você já tem. Então, por exemplo, se você tem um trabalho fixo, você vai ter que adaptar isso na sua rotina. Se você tem um trabalho fixo e ainda estuda, seja faculdade ou seja escola, você tem que pesar isso também, porque, por exemplo, eu tenho uma rotina muito flexível, porque a única coisa fixa de verdade que eu tenho é a escola. O resto é muito flexível porque o meu trabalho permite isso. E aí, nas coisas que você quer fazer, e depois de você ter visto o que você precisa fazer para chegar nas suas metas, você vai colocar alguma coisa como prioridade. Vou dar um exemplo. Tem meses ou épocas que eu coloco alguma coisa ou duas coisas como prioridade. Algumas semanas atrás, eu gosto muito de ir bem na escola, eu gosto muito de participar das Olimpíadas que minha escola propõe, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu foquei em estudar para as Olimpíadas, que iriam ter, e também foquei, claro, no meu trabalho, que é sempre meu foco, eu nunca tiro isso do foco. E aí, o que acontece? Quando você foca em duas coisas, por exemplo, você coloca isso como primeira coisa que você faz no seu dia, porque senão depois você acaba não fazendo. E outra coisa que eu percebi que me ajudou muito a ser mais produtiva é você descobrir o que te atrapalha. Sabe o que eu descobri que me atrapalha bastante ser produtiva? Depois do almoço eu assistir TV, porque daí eu fico a tarde inteira assistindo TV e aí eu não faço as coisas que eu preciso fazer e não sou produtiva. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. E claro que a gente deve lembrar que não tem problema se você quiser ficar um dia inteiro assistindo TV às vezes, porque você precisa desse descanso também. Ser produtivo pode virar uma coisa ruim se você quer ser produtivo toda hora. Isso é uma coisa que eu preciso pensar bastante também, porque se você fica fazendo coisas e coisas seguidamente, você nunca descansa, nunca para, nunca relaxa a cabeça, você vai ficar doente, você vai ficar mal, porque vai gerar estresse. Então a gente tem que cuidar com isso, porque ser produtivo tem que ser algo bom e não te trazer uma coisa ruim. Aí sim você não vai conseguir fazer as coisas. Entrando nesse assunto, eu acho que uma coisa muito importante de mencionar é vocês não se compararem com a rotina que os outros têm. Primeiro, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, como eu falei antes. O meu trabalho, por exemplo, é muito flexível e você pode ter um trabalho que não é flexível. Outro ponto é que você pode estar melhorando e aí você vê uma pessoa que já tá fazendo muitas coisas e você sente que você não melhorou em nada, mas na verdade você melhorou. Então é bom reparar nisso, porque às vezes você não tinha uma rotina nada produtiva antes. Você não aproveitar o seu tempo para fazer algo que você gostasse, para fazer alguma coisa que te ajude a chegar nos seus objetivos, mas você começou a fazer de pouquinho em pouquinho, então é isso que importa. Foquem nisso, foquem em vocês, na rotina de vocês, no objetivo de vocês e não fiquem se comparando com a rotina dos outros. Gente, e no começo é natural que seja difícil mudar hábitos ou adicionar alguma coisa nova na sua rotina,
mas vocês têm que persistir para poder virar alguma coisa, assim, normal. Porque quando você se acostuma, eu, por exemplo, não é uma coisa difícil pra mim ter uma rotina produtiva hoje em dia. E isso também eu acho que deve um pouco da minha mãe, porque ela sempre bateu muito nessa tecla, porque ela sempre foi uma pessoa bem produtiva e organizada. E ela sempre me incentivou a ser desse jeito também. Então, na questão da organização, vocês podem usar um caderninho para anotar suas metas, as coisas que vocês querem começar a fazer. E aí, uma outra coisa. Se a sua meta, no momento, é começar a fazer algum hobby, e você já tem os hobbies em mente, não comece a fazer 5 de uma vez. Como eu falei antes, é difícil você criar o hábito, se você quer que vire um hábito. Então, não comece 5 de uma vez, porque isso fica muito sobrecarregado. É claro que você faz o que você achar melhor pra você, mas o meu conselho é você começar de pouquinho em pouquinho, até com hobbies, que são coisas legais, pra você não ficar com a cabeça cheia, sabe? Pra você não ficar uma bagunça na sua rotina, sabe? Aí a questão que eu falei antes de eu gostar das coisas que eu faço na minha vida, eu acho que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Pensa dentro da sua rotina, mas se você aprende a gostar de algumas coisas da sua rotina, vira tudo muito mais fácil, sabe? Se você começa a enxergar com outros olhos, claro que é uma coisa difícil de fazer pra algumas realidades, né? Depende de como é a sua rotina, mas tentem fazer isso do jeito que vocês conseguirem, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil seguir uma rotina legal, uma rotina que você gosta, do que uma rotina que parece que você está sendo obrigada a fazer tudo aquilo. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado um pouquinho vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou adorar saber. E obrigada por assistir até o final. Um beijo, tchau!